Olá, boa noite, boa noite. Entrei um pouco atrasada para fazer um pouco de charme, mentira. É que hoje eu estava muito enrolada, não entrei. Esses 5 minutos de atraso não foram esses 5 minutos charme não, tá, gente? Boa noite, Mariana, boa noite, Maria Tereza, boa noite, Adriana, boa noite, João Paulo, boa noite, Bruna. Enfim, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu não vou esperar para entrar, porque eu gostaria que nós pudéssemos fazer essa live. Boa noite, Manuela. Pudéssemos fazer essa live dentro do tempo para que a gente não tenha que sair e voltar, né? Então, eu gostaria de dizer a vocês que o atraso, vocês me perdoem, eu estava brincando, não foi para fazer charme, foi porque hoje, de fato, foi um dia muito tumultuado para mim. Bem, sejam todos muito bem-vindos. O título da live de hoje é Suicídio no século XXI. Como poderia ser suicídio no século XVIII e no século XXI? Ou suicídio do efeito Werther ao lucro de Dober. Eu acho que é assim que se lê. Bem, hoje vamos refletir sobre um tema muito delicado, como tantos outros, mas eu diria que esse, o suicídio, além de muito delicado, é um tema tabu e um tema muito caro à existência humana, muito caro à humanidade. Talvez um dos mais caros. Eu diria que o mais caro. A princípio eu diria isso. E por que tão caro e por que um dos mais caros à humanidade, né? À existência humana? Isso se deve se o bem maior que qualquer pessoa pode ter é a vida, na sua inteireza, na sua plenitude, na sua totalidade. Atentar contra ela é atentar contra tudo. Então, uma pessoa, ao cometer suicídio, quando ela atenta contra a vida, quando ela comete suicídio, ela está acabando com absolutamente tudo. Porque o bem maior que nós temos é a vida, não tenho dúvidas disso. E se uma pessoa acaba com esse bem maior, ela está acabando com tudo. Bem, por que o tema suicídio, vocês devem estar se perguntando? Porque eu recebi por WhatsApp, prestem atenção, eu recebi por WhatsApp a propaganda de 3 volumes de um livro sobre suicídio. Esse é o motivo da live. E eu vou explicar a vocês direitinho. Eu recebi por WhatsApp uma propaganda de um livro que estava sendo vendido em 3 volumes de uma jovem autora alemã chamada Jessica Dober, eu acho que é assim que se lê, que estavam esses 3 volumes à venda na Amazon. Estavam à venda. No dia que me mandaram, eu entrei na Amazon e fiz a captura de tela desses livros. Bem, então ela escreveu um livro sobre suicídio em 3 volumes. Primeiro, título: Morrer por conta própria. Manual para um suicídio racional. O método da carótida. Então, ela ensina a como você cometer suicídio de forma racional, comprimindo a artéria carótida. Tem um segundo volume. Morrer de forma autodeterminada. Instruções para um suicídio racional com hidroxicloroquina. E um outro volume, que foi o que mais vendeu, intitulado
Morrer em autodeterminação. Manual para um suicídio racional. Métodos, sacos plásticos e sedativos. Vamos resumir. Existe aí uma jovem autora alemã, que é a Jessica Duber, que se propõe a sentar para escrever métodos eficazes de suicídio. Bem, na descrição, a autora diz, estava no site da Amazon, porque aspas, né? Um pedaço da fala dela. Porque é minha preocupação não complicar os métodos de suicídio racional. Fechem aspas. Amazon. Tudo isso que eu estou dizendo, os prints das capas do livro, das capas dos exemplares e eu tenho também um print da descrição. Eles se encontram ao final do meu texto que eu vou publicar no meu blog, porque eu vou explicar a vocês. Os protestos foram tantos. Houve manifesto, protesto de tudo quanto é ordem, de tudo quanto é lado, que a Amazon recolheu os exemplares, afirmando que eles, da Amazon, prezam pela vida. Então, eles recolheram esses exemplares porque eles afirmam que eles prezam pela vida. Epa. Pera lá. Como assim, cara pálida? Como assim? Será que mudou o significado do verbo prezar? Porque se eles dizem que prezam pela vida e publicaram, estava lá à venda no site deles, os livros, e eles recolhem e usam o verbo prezar pela vida, não me parece. Até porque eles recolheram somente os exemplares que foram traduzidos para o português. Isso aí é bastante complicado no português, os que eles recolheram. Então, será que mudou o significado do verbo prezar? Ou será que eles confundem, eles da Amazon, vida com lucro? Ou será ainda que para eles, isso é uma pergunta que eu faço, vida significa volúpia financeira? Uma orgia globalista que pertence, globalista que eu quero dizer que pertence a essa nova ordem mundial global. Faço essas perguntas até porque os livros continuam à venda na plataforma da Amazon, só que não mais em português, em francês, espanhol e inglês. Então, realizem, por gentileza, realizem. Uma plataforma da Amazon tem à disposição, para quem quiser comprar, 3 métodos eficazes de suicídio racional. Aí, há protestos, eles tiram. Só que eles só tiraram os exemplares que estavam à venda na língua portuguesa, no português. Por quê? Esse livro foi traduzido do alemão para o inglês, para o francês, para o espanhol e para o português. Eles dizem prezar pela vida. Será que eles publicaram alguma coisa sem um conselho editorial, ou seja lá o que for, olhar primeiro? Aí alguém diz assim, Virgínia, ali na Amazon pagou, publicou. Eles não vão olhar, tudo bem. Mas depois que houve tudo isso, eles mantêm à venda os exemplares em outras línguas e eles dizem que prezam pela vida. Só se for pela vida financeira deles. Pela orgia, pela volúpia financeira, do lucro, de tudo aquilo que vem
como produto que vem em decorrência de manuais como esses 3. Aí eu pergunto, né? O que é isso, Bauman? Bauman, me socorre, Bauman. Sinto o cheiro de modernidade líquida, da lei do mercado e da moeda, da visibilidade que a autora ganha, das relações em rede, do individualismo, do consumismo, do desmoronamento da fronteira entre o privado e o público, pela moda, enfim, que temeridade, quanto perigo. Há tantas campanhas contra o suicídio, tantos livros publicados, né? Para que a gente saiba como evitar o suicídio, tanta coisa. Bem, vamos continuar. Lembram do efeito Werther e da associação direta entre suicídio e publicização do suicídio? Ou seja, divulgar amplamente um suicídio? Pois é. É muito raro a mídia, exatamente, publicar um suicídio. É muito raro. Isso vem lá do efeito Werther. Senhores, pelo amor daquilo que cada um dos senhores acredita, que o suicídio seja um tema tabu, como tantos outros, morte, enfim, etc., etc., proibido e circundado por crendice ou superstição, isso quer dizer que, na realidade, o tabu é uma proibição de tocar uma pessoa, animal ou objeto por temor de punição de uma força sobrenatural. Como, por exemplo, foi, há muito tempo, a AIDS. A AIDS era um tabu. Uma pessoa portadora do vírus HIV, ela era um objeto tabuizado. O que isso quer dizer? Quem tocasse nela poderia ser punido com a doença. Isso é tabu, isso é um objeto tabuizado. Aquele que uma vez tocado, de alguma maneira, a pessoa é punida com a mesma dificuldade, com a mesma doença, com aquilo que o objeto tabuizado tem. Então, morte, suicídio, é um objeto tabuizado. Não se fala. Por quê? Porque se falar, pode acontecer. Vejam, isso é da ordem do pensamento mágico. Igual uma criança que se esconde atrás de uma cortina, com a mãozinha para fora e os pezinhos e diz assim, sumi, vem me procurar. Pensamento mágico. Bem, então, é necessário que esse tema, o suicídio, deixe de ser um tabu. É necessário isso. E seja lícito. A ilicitude dele está na crendice. Então, não é que seja proibido falar sobre morte, sobre suicídio. É um tabu por quê? Exatamente, é um tabu por quê que é um tabu? É um tabu em função das crendices. Esse tema deve ser debatido, discutido e refletido. E é isso que eu faço nas minhas disciplinas eletivas na faculdade. Bioética, vida, sofrimento e morte. E agora uma outra nova que me pediram para criar e que eu criei. A bioética, o humano, o pós-humano e a humanidade. Que começa agora, eu não sei, porque uma é terça, das 18 às 20, e a outra na sexta, das 18 às 20. Né? Bem, mas de qualquer forma, eu gostaria que vocês entendessem isso. Ele precisa ser debatido, é preciso se desmistificar isso. Mas, daí, uma pessoa se dispor a sentar e escrever métodos de como as pessoas podem cometer suicídio de forma racional, eficaz e confortável. Por quê? Porque, via de regra, o suicídio ele é acompanhado por grandes doses de sofrimento, tensão, desespero, aflição e afins.
eu digo a vocês, para mim não. Para mim não. Para mim, essa obra, se a gente pode chamar da obra, é da ordem do absurdo. É da ordem do absurdo. O mundo atravessa um longo momento de exceção, imerso em mortes, perdas e desmoronamentos psíquicos. O que nós estamos presenciando são desmoronamentos psíquicos. E essa cidadã escreve esse livro e alguém publica. Como assim? Como assim? Um livro que se apresenta como uma saída eficaz e confortável para as dores e os sofrimentos. Você acaba com tudo, né? Você acaba com tudo. Então, eu vou te ensinar uma forma racional e eficaz e confortável, porque você não vai sentir dor. Eu fico pensando nessa mulher que senta e se dispõe a isso e alguém que se dispõe a vender, a exibir na sua plataforma. É muito complicado isso. É muito complicado isso. Muito complicado. Obrigada, Christian. Há controvérsias, mas a palavra suicídio foi criada no século XVIII pelo botânico francês e pesquisador do Museu Nacional de História Natural de Paris, René Desfontaines. Então, o suicídio, a palavra tem origem no latim. Sui, que é si mesmo, e caederis, que é a ação de matar. Então, indica a necessidade de buscar a morte como uma proteção contra o sofrimento que se torna, aspas, insuportável. Pesquisadores da USP, por exemplo, no último congresso de bioética eu apresentei trabalho, falam sobre isso, né? Falam muito sobre isso. Muitas vezes, o que a pessoa, ela não, quando ela comete o suicídio, ela não estava pensando em morrer, ela estava pensando em acabar com o sofrimento. Só que é uma forma que você acaba com o sofrimento e acaba com a vida. Por isso o sofrimento acaba. Bem, esta ação intencional, que o suicídio é uma ação intencional, consciente ou inconsciente, é outro papo, é outra conversa, parte do ponto de vista que a morte significa o fim de tudo. Então, o suicídio é um ato intencional. Intencional. Seja porque o sujeito quer morrer, seja porque o sujeito quer acabar com o sofrimento, não importa. Mas é um ato intencional. Se esse ato é consciente ou inconsciente, é uma outra coisa. Nós não estamos aqui para acreditar em Branca de Neve e os Sete Anões, Saci Pererê e afins. O sujeito, ele é intencional. Há uma intencionalidade em tudo que ele faz. Agora, se essa intenção é consciente ou inconsciente, isso é uma outra conversa. Bem, nas escrituras sagradas, só para vocês terem uma ideia, nas escrituras sagradas, na Bíblia, figuram 6 suicídios. 6 suicídios. Dentre eles, o mais famoso é o de Judas Iscariotes, que enforcou-se por remorso após ter traído Jesus. Então, na realidade, ele se mata por remorso. Alguém está me perguntando se suicídio de desespero. Não, nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. E mesmo que seja um momento de desespero, por algum motivo ele foi pensado antes. Isso a gente tem que estar muito atento. Bem, desde o tempo de Agostinho de Hipona, séculos 4 e 5, conhecido como Santo Agostinho, a Igreja condena o suicídio. E mais tarde, Tomás de Aquino, século 13, ele tem uma enorme influência na teologia e na filosofia, sobretudo na escolástica, afirma que o suicídio é um ato contra Deus. Bem, qual é a importância disso? A importância disso é que muitas pessoas que são religiosas e que têm ideações suicidas só não cometem o suicídio, não é porque elas prezam pela vida,
É porque elas acham que a vida delas pertence a um ser supremo, seja esse ser qual for. Não importa qual seja qual é o nome que você dê ao ser supremo. Deus, Jesus Cristo, Buda, Oxalá, enfim, Alá, não importa. Não importa. Então, na realidade, se o suicídio é um ato contra Deus, isso porque o princípio básico que rege, sobretudo, a moral cristã é que a vida pertence exclusivamente a Deus. E somente Ele pode dispor dela. Somente Ele. Daí deriva o mandamento não matar. Ou seja, não matar o outro e não matar a si mesmo. Isso é importante, né? Só para vocês terem uma ideia, é tão importante o suicídio na história da humanidade, incomoda tanto o suicídio, que o Edouard Manet tem um quadro chamado Le Suicide, ou seja, o suicídio, que ele pintou de 1877 a 1881. Eu não sei se vai dar para vocês verem, né? Que é um homem jogado em cima de uma cama, com uma arma na mão aqui, na mão direita, e um pouco de sangue na camisa, né? Então, o suicídio sempre esteve presente na história da humanidade, sempre esteve presente. E uma outra coisa também é que há determinados temas, né, que são temas tabus, como eu venho falando. A morte é uma delas. O suicídio é outra, essa forma de morte. A loucura é outro suicídio. É uma espécie de suicídio, né? Como se a pessoa enlouquecesse porque ela quisesse. Não. E as pessoas acham que a loucura é contagiosa. Há pessoas que não passam sequer na calçada de um asilo psiquiátrico, de um hospital psiquiátrico, de um manicômio judiciário. As pessoas têm medo, né? As pessoas têm medo. Eu, quando fazia estágio probatório no IPUB, para doutorado, que situação. Eu entrava e o porteiro falava assim para mim: Oi, Virgínia. Eu falava para ele: cadê o crachá? Porque a gente não. Mas as pessoas que iam visitar, né? Alguns que estavam lá internados, tinham um crachá, visitante. Aí ele falava assim, de aceitoma, eu dizia, vamos que eu esqueça que eu sou uma visitante e não saia mais, não saia mais aí de dentro, quer dizer, né? Então, na realidade, era uma brincadeira, mas ele me dava e eu colocava. Eu falava para ele, eu fico olhando toda hora para eu lembrar que eu sou visitante, não moradora daqui. Que situação, né? Bem, uma das associações mais antigas, conhecidas entre mídia e suicídio, teve origem no romance alemão Os Sofrimentos do Jovem Werther, do literato alemão Goethe, publicado no século XVIII, no ano de 1774. Então, prestem atenção. Uma relação entre mídia e suicídio. É uma relação estreita. No romance, o jovem Werther atira em si próprio com uma pistola depois da rejeição da mulher que ele amava. Então, no romance, Os Sofrimentos do Jovem Werther, que é um marco na carreira de Goethe, assim como Fausto, Werther, ao ser rejeitado pela amada, o que ele faz? Ele dá um tiro, né, nele mesmo. Bem, e aí, logo após a publicação desse livro, começaram a existir relatos de jovens rapazes que começaram a imitar o personagem principal, Werther, vestindo-se como ele, com calças amarelas e jaquetas azuis, como também utilizando o mesmo método para se suicidarem em um ato de semelhante desesperança. Então, o efeito Werther foi esse. Uma parte da Europa, sobretudo a Alemanha e a Itália,
Milão especificamente, os jovens começaram a fazer, né, a se vestir como Werther se vestia e a cometer suicídio. Tanto que, se eu não estiver enganada, foi o bispo de Milão, na época, mandou comprar todos os livros que estivessem à venda, né, do Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther, e queimou todos eles. Porque os suicídios eram constantes, eram diários e em muita quantidade. Então, o efeito Werther refere-se a um pico de suicídios copiados, imitados, depois de um suicídio amplamente divulgado. Então, tem esse efeito, né, que é um efeito copiado, que é uma imitação de um ato que o sujeito impõe contra a própria vida. Suicídio do qual a pessoa que está tentando cometer tem conhecimento, seja devido à tradição e costumes locais ou a reproduções de suicídios original em diferentes meios de comunicação, como televisão, jornais, livros e a internet. Então, vejam. Eu não vou falar sobre a baleia azul porque todo mundo conhece. Sobre o desafio do spray porque todo mundo conhece. Quantas pessoas morreram? Isso é suicídio. Quantas pessoas ainda vão morrer por conta da propagação de métodos de suicídio ou desafios que vão levar ao suicídio pela internet, através da internet. Eu não estou dizendo que a responsável seja a internet, não. É o mau uso que as pessoas fazem disso, né? Bem, isso resultou no banimento do livro em diversas cidades do mundo. Daí o termo efeito Werther, né? Em função dessa quantidade de suicídios. Usado na literatura técnica para designar uma onda de suicídios copiados. O termo foi cunhado pelo pesquisador David Fils em 1974, 2 séculos depois do romance Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, ser publicado em 1774. Faz exatos 3 séculos, ou mais especificamente, 247 anos, que o efeito Werther aconteceu. E o que nós temos? Que os suicídios estão acontecendo diariamente. Eu vou dar os dados aqui para os senhores. De acordo com a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, e a OMS, Organização Mundial de Saúde, tem toda a referência no final do texto, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. Vocês entenderam? Cerca de 800 mil pessoas morrem anualmente no mundo inteiro. Isso antes da pandemia. Bem, para cada suicídio, há muito mais pessoas que tentam o suicídio a cada ano. E ainda, a tentativa prévia é o fator de risco mais importante para o suicídio na população em geral. A média, senhores, caso eu não esteja enganada, é que para cada um suicídio cometido, 5 pessoas tentam. A proporção antes da pandemia era essa. Então, se uma pessoa comete suicídio, para cada uma que comete suicídio, 5 tentam. E aí, então usei o verbo tentar. Uma comete, acabou a vida. 5 outras tentam. Se o verbo é tentar, é porque não conseguiram. Essas pessoas vão tentar novamente. Bem, 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. Mas a própria OMS e a OPAS
né? Ambas as instituições dizem que esse é um perfil que a gente não sabe se ainda podemos continuar com ele. E, dentre as formas mais comuns de suicídio no mundo inteiro, ingestão de pesticidas, venenos, chumbinho é um deles, é muito usado, enforcamento e armas de fogo. Então, a nível global, essas 3 modalidades são as modalidades mais utilizadas, né? E volto a dizer, enquanto uma boa parte luta contra tudo isso, uma outra parte, né, publica 3 volumes de um mesmo livro ensinando a pessoa a cometer suicídio de forma confortável, sem dor e eficaz. Bem, ainda, segundo a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, e a OMS, Organização Mundial de Saúde, anualmente no mundo morrem 800 mil pessoas por suicídio. É assustador o número de pessoas que tentaram e ainda aqueles que tentarão. Então, essas pessoas que irão tentar, elas têm uma chance muito grande de conseguir. Bem, quando se fala em suicídio, está se falando de um grave problema de saúde pública, prestem atenção por gentileza, que afeta a família, a comunidade, países inteiros e tem efeitos devastadores e indeléveis nas pessoas que foram deixadas para trás. O suicídio é sempre uma tragédia, sempre, seja individual ou coletivo, por imitação ou não. Então, quando se fala em suicídio, é necessário que se pense nas pessoas que ficam para trás. Porque as pessoas que ficam para trás, o sofrimento delas é muito grande. É muito grande. Tem uma professora da USP, eu esqueci agora o nome dela, muito interessante, eu vou procurar e vou colocar na referência. Eu não falo sobre ela aqui, mas eu vou colocar na referência que eu acho importante que os senhores tenham. Ela diz que as pessoas se preocupam muito com suicidas, mas com as famílias daqueles que cometeram suicídio e com as famílias daqueles que tentaram suicídio, as pessoas se preocupam muito pouco, quase nada. E é um fato. É um fato. É um efeito devastador. Devastador. Para os amigos, para a família, enfim, né? Há 43 anos, exatamente no dia 18 de novembro de 1978, o mundo foi aturdido com a notícia do maior suicídio coletivo da história moderna, talvez até da história da humanidade. Alguns historiadores dizem que depois desse suicídio coletivo que eu vou falar, o que mais matou pessoas foram os ataques às Torres Gêmeas. Mais matou americanos, né? Bem, no interior das selvas da Guiana, mais de 900 pessoas, a maioria americanos, bebeu um suco de uva preparado com cianeto, um veneno que mata em segundos. Os telejornais da época mostraram imagens aéreas onde se viam centenas e centenas dos corpos de crianças, mulheres e homens, alguns abraçados. Os que se recusaram a beber o veneno e tentaram fugir para a selva foram mortos a tiro de fuzil e a facadas por integrantes da própria seita. A tragédia teve sua origem em 1956, quando um sujeito chamado Jim Jones fundou no estado de Indiana, nos Estados Unidos, sua seita chamada de Templo dos Povos. Jones, nos seus discursos, afirmava aos seus seguidores que a chegada do apocalipse nuclear estava próxima e que ele estava à procura de um lugar seguro, onde seria possível sobreviver. Então, do estado de Indiana, ele foi para Califórnia.
Depois, ele veio para o Brasil, para Belo Horizonte, onde foi morar com o propósito de implantar o paraíso, que era como ele chamava. Não deu certo. Não deu certo. Alguns pouquíssimos anos após, ele foi para o Rio de Janeiro, onde viveu por pouco tempo, escolhendo, por fim, a selva da Guiana, que é uma república cooperativa guiana. É um país do norte da América do Sul. E ele vivia no meio dessa selva, no meio, com o consentimento do representante maior desse país. No fatídico dia 18 de novembro, encurralado com a visita do congressista americano Leo Ryan, que juntamente com a equipe de jornalistas foi investigar denúncias sobre a seita, Jim Jones comandou o suicídio coletivo. Minutos antes, determinou a um de seus seguidores que matasse a facadas o congressista. Ou seja, o congressista recebeu denúncias, né, um congressista americano, e foi lá numa comitiva com 18 pessoas para verificar as queixas, né, as denúncias. Chegando lá, Jim Jones se viu encurralado. Ele ordenou que matasse a facadas tanto esse congressista, o Leo Ryan, quanto a comitiva, e ordenou que todo mundo, eu acho que foi no segundo dia que esse congressista estava lá, se eu não estiver enganado, que todos eles iam cometer suicídio, todos eles. E aquele que tentasse fugir seria morto a facadas ou a tiro de fuzil. Ele morreu, o próprio Jim Jones morreu, se eu não estiver enganada, com um tiro de fuzil. Mas ele morreu. Então, foi um suicídio coletivo? Foi. Mas nós podemos dizer que 929 ou 919 pessoas cometeram suicídio? Não. Não, isso não é certo. Porque aqueles que tentaram fugir foram mortos, a mando dele, por fuzis, né, fuzilados, ou foram mortos a facadas. Mas que foi um suicídio coletivo, isso ninguém discorda, né? Do efeito Werther, século XVIII, 1774, a Jim Jones, século XX, 1978, de Robin Williams, que se enforcou em 2014, a Lucas Santos, filho de uma cantora, acho que sertaneja, chamada Valquíria, um menino de 16 anos, que fez uma postagem fazendo alguma apologia ao homossexualismo. E aí ele começou a sofrer ataques pela internet, porque acharam que ele era homossexual. E se fosse? Não era, mas e se fosse? Ele não suportou a pressão e se matou. Elis Regina, né, overdose, Amy Winehouse, século XXI, Kurt Cobain, século XX, Kurt Cobain tem uma frase que eu acho muito interessante. Eu só vou melhorar ela para dizer a vocês. Ninguém morre virgem. A vida se encarrega de ferrar com todo mundo. Essa é uma frase dele, que eu tirei os palavrões, né, em consideração e respeito a vocês, mas essa frase é dele. Dentre tantos outros, famosos, anônimos, pobres, ricos, brancos, amarelos, negros, ateus, religiosos, intelectuais, analfabetos, enfim, o suicídio atravessa séculos e se faz presente na história da humanidade. E aí foi criado, dentre tantos mecanismos, foi criado o Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção do suicídio. Foi uma campanha criada no Brasil em 2015, de acordo com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, aspas, a origem do Setembro Amarelo começou nos Estados Unidos, quando o jovem Mike M., de 17 anos, cometeu suicídio em 1994. Mike era um rapaz muito habilidoso e restaurou um automóvel Mustang 68, pintando de amarelo. Por conta disso, ficou conhecido como Mustang Mike. Seus pais e amigos não perceberam que o jovem tinha sérios problemas psicológicos e não conseguiram evitar a sua morte. Isso
é bastante delicado, né? Por que, em primeiro lugar, eu gostaria que os senhores soubessem, em primeiro lugar, que legal. Em primeiro lugar, eu gostaria que os senhores soubessem, quando uma pessoa, de fato, está decidida a cometer suicídio, é muito difícil que a gente consiga reverter a situação. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Aqui em Petrópolis, desde que eu cheguei, eu já fui chamada para tentar fazer alguma coisa com pessoas que estavam fechadas no quarto com uma arma, pessoas que queriam se jogar da cobertura, enfim. Eu fui, sabendo dos riscos, de eu não conseguir, de eu ser morta. Mas o risco maior era não conseguir. Mas eu consegui. Mas nós precisamos entender que nem sempre nós vamos conseguir, nós não somos onipotentes. Segundo, como é que a gente não percebe que alguém que faz parte do nosso ciclo, do nosso círculo, mudou o comportamento, tem ideações suicidas? Sabe por que isso acontece, senhores? Porque nós levamos muito pouco a sério o outro. Isso é produto de uma sociedade individualista, porque o suicídio sempre houve, sempre houve. Agora, busquem pesquisas com a pós-modernidade ou a modernidade líquida, como Bauman chama, fica muito mais difícil atribuir um sentido à vida. Tudo é muito volátil, tudo é muito fluido, tudo se perde, como nós nos perdemos. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção é que nós precisamos estar atentos a esses desmoronamentos psíquicos e levá-los a sério. Uma pessoa diz assim, minha vantagem é me matar. Aí outro diz assim, cão que ladra não morde. Vai lá e enfia a mão na boca do cão que eu quero ver. Cão que ladra não morde. Entra num quintal de um cão que esteja latindo. Eu não sei quem foi que disse, agora eu não lembro, mas não foi Nietzsche. Eu não lembro. Toda dor é suportável para aquele que não está sentindo. Então, quando uma pessoa fala para você de pensamentos suicidas, de querer acabar com a vida, ideações suicidas, leve a sério. Leve muito a sério isso. Procure ajuda. Ajude a pessoa a procurar ajuda. Sabe por quê? Pela vida dela e pela sua. Você precisa fazer tudo o que estiver ao seu alcance. Agora, não banalize o sofrimento das pessoas. Não banalize a dor das pessoas. Não banalize o desmoronamento psíquico das pessoas. Porque isso é muito difícil. Uma pessoa que desmorona psiquicamente, que está em algum tipo de sofrimento psíquico, tenham certeza, senhores, é muito raro ela sair sozinha. É muito raro. Pode acontecer? Pode, com certeza. Há muitas exceções, sim, mas nós não estamos falando das exceções. Peça ajuda. Se você não estiver bem, peça ajuda. Se alguém não estiver bem, tente convencê-la a pedir ajuda. Sabe por quê, senhores? Porque ela vai fazer. Mais cedo ou mais tarde, ela vai fazer. E nós precisamos fazer o que estiver ao nosso alcance para que essa ação não se concretize. Não se concretize. Tendo a pessoa, aspas, sucesso ou não. Nós precisamos entender que a vida, ela vale a pena, ponto, simples assim, pelo que ela é. Pelo que ela é. E nós precisamos viver o sofrimento, viver a dor, viver a alegria, viver a felicidade, viver esses contrapontos. Agora, não vamos nunca fazer pouco da dor do outro. Tudo aquilo que a pessoa é capaz de dizer, ela é capaz de fazer.
ela fala aquilo que ela sente. Então, ela sente vontade de morrer. Ela fala isso. Ela vai fazer. Ela vai fazer. E aí, no momento desse, de pandemia, que o mundo está atravessando uma exceção que parece infindável, aparece essa jovem autora, Jessica Duber, que escreve esses 3 volumes. E me parece que esses 3 volumes são muito pequenos, muito pequenos, muito pequenos. 28 páginas, 30 páginas, enfim. Então, ela vem e faz isso. Ela está tentando ajudar a quem? Ela está tentando ganhar visibilidade. Visibilidade, exatamente isso. Dinheiro. E as plataformas ou livrarias que publicam isso são tão criminosas quanto ela. Se tem uma preocupação tão grande em desarmar a população. Vamos desarmar a população. A população precisa ser desarmada. E me provem que esses livros não são uma arma. É óbvio que são. É óbvio que são. Então, esses livros, né, se compõem como uma arma branca, né, como uma faca, que você pode portar de um lado para o outro, mas mata. Então, senhores, segundo meu entendimento, existe uma relação entre esse tipo de atitude, como a dela, e a era que estamos vivendo. Assim como existe uma relação entre o efeito Werther e o que se vivia na Alemanha naquele momento. O nome dela é Jessica Duber, D-U-B-E-R. É alemã ela. Então, o que nós temos? Nós temos essas associações. Nós não podemos desvincular suicídio da época que o sujeito vive. Não temos como fazer isso. Agora, numa época que nós estamos, que está tudo difícil, nós nos tornamos objetos, nós nos tornamos mercadorias. A relação é de uso e descartabilidade. Aparece uma pessoa que está dentro do perfil das características da modernidade líquida, como o Bauman fala. As pessoas não apreciam nada que dura. Elas se empolgam muito mais com as mudanças do que com alguma coisa que dura. Até que a morte nos separe, por favor, isso não existe mais. Na pós-modernidade, ou modernidade líquida, isso não existe mais. Então vem essa autora e coloca à venda isso, e isso é publicado. Senhores, eu faço lives, eu faço palestras, em um monte de lugares eu faço palestras. Quantas palestras gratuitas eu já fiz pela vida? Muitas, muitas. Não me arrependo e acho que é a minha parte para que o sujeito seja livre, para que o sujeito tenha domínio de si, para que o sujeito não faça mais parte da massa, para que o sujeito possa começar a ter, é isso mesmo, Evelyn, que as pessoas comecem a ter algum domínio sobre a sua vida, o mínimo possível. Que as pessoas entendam o valor da vida. Eu brigo muito por isso. E brigo faz muitos anos, não é de agora. Não é de agora. Cansei de proferir palestras em colégios públicos, no Rio, eu sou carioca, aqui em Petrópolis, enfim, por vários lugares por onde eu passei. A sensação que eu tenho é que eu estou braçando contra a maré. E vou continuar. E vou continuar braçando contra a maré. Agora, eu fico indignada, que exatamente, Christian, é isso mesmo que está aí. É isso aí mesmo. Eu fico indignada com uma autora dessa, e com uma plataforma como a Amazon colocar à venda. Uma escreve e o outro coloca à venda.
numa época em que o número de suicídios aumentou tanto, numa época em que tantas pessoas estão lutando pela vida, ela está ensinando a morrer. Eu peço aos senhores, encarecidamente, que vocês façam o possível, né? O possível para tornar a vida de vocês cada vez mais forte, cada vez mais alegre, cada vez, exatamente, Débora, cada vez mais forte, né? É difícil, mas nós precisamos viver a vida na sua inteireza. E viver a vida na sua inteireza é viver a dor, é viver a alegria, é viver a tristeza, é viver a felicidade, é viver o sofrimento, o contentamento, enfim. Enfim. Agora, isso eu gostaria de deixar registrado. O meu mais profundo repúdio, a minha indignação a esses 3 volumes dessa natureza. Por favor, salvem a vida, né? Salvem as baleias, salvem os animais, enfim. Vamos salvar a vida, por favor. A nossa, né? A nossa e a vida daquele que estiver próximo a nós e que nos permita fazer isso. Porque o outro tem que nos permitir, nos autorizar. Então, eu gostaria de agradecer a todos pela paciência. Gostaria de agradecer mais ainda por terem se interessado pelo tema. É um tema muito caro, a existência humana, porque o preço dele é a vida daquele que vai e a vida daqueles que ficam. E dizer a vocês que é isso, o recado que eu tinha para dar a vocês, que a gente faça um apelo pela vida, né? A vida, ela vale a pena, senhores. A vida vale a pena. A vida vale a pena por ela. A gente não precisa ter outro motivo. A vida vale a pena por ela. Tem gente que fala assim, Virgínia, você fala a idade, né? Você fala isso, indignação mesmo. Você fala a idade, eu digo, eu falo, tenho 58 anos de vida, bem vividos. E acreditem, senhores, eu sempre repito isso, né? Se eu morrer amanhã, eu sempre fui a pessoa que eu quis ser. Eu sempre fui. Pelo menos se eu estiver enganada, iludida, não acabem com essa minha ilusão. Não acabem. Né? Nietzsche diz que para a gente ser feliz a gente precisa estrangular a nossa consciência. Não, por favor. Eu penso que eu sempre, dentro do meu jeito, eu fui, dentro das minhas possibilidades, eu fui autêntica, eu fui espontânea. Eu amo a vida e gostaria... obrigada, Ana Tereza. E gostaria de dizer isso a vocês. Vamos apreciar o valor da vida, vamos curtir a vida, porque ela vale a pena. Simples assim. Ela vale a pena. Então, obrigado, Bernadette, muito obrigada mesmo. A recíproca é verdadeira. Eu gostaria de agradecer a vocês e desejar a todos uma excelente semana e que sejamos mensageiros da alegria, da paz, do contentamento, da vida. Essa, eu diria que é a nossa função, a minha e a de vocês que estão sempre comigo. Muitíssimo obrigado, um beijo a todos e até a próxima.